O Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um programa que é feito para a edificação do corpo de Cristo, a edificação da igreja, um programa que visa a edificação da fé de todos aqueles que amam a Jesus, que amam a sua palavra, que creem no seu nome e que desejam viver de acordo com a sua palavra, de acordo com a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. É por isso que eu quero convidar a todos vocês a pegarem nesta manhã as suas Bíblias e a nos acompanharem em mais uma ministração, levando em conta que nós temos desenvolvido ultimamente uma série de mensagens baseadas aqui no livro do Apocalipse, capítulos 2 e 3. São as 7 cartas proféticas que Jesus Cristo falou a João na ilha de Patmos, para que ele então escrevesse e mandasse essas 7 cartas à sua igreja, não somente as 7 igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, mas que enviasse a sua igreja na terra ao longo de todas as eras, porque devemos levar em conta que essas 7 igrejas da Ásia representam profeticamente 7 períodos específicos da igreja de Jesus Cristo ao longo de toda a sua história, de maneira que cada uma dessas cartas tem o falar de Jesus, um falar profético, é o próprio Jesus falando com a sua igreja. Nós vivemos num tempo em que muitos falares nós temos ouvido pelo mundo afora, pessoas que se levantam falando em nome de Deus, dizendo ter profecias, ou visões, ou revelações de Deus, e é certo que Deus fala, o Espírito Santo, ele fala sim, de maneira prodigiosa, ou mesmo dessa maneira mística, usando de dons espirituais para falar à sua igreja. Entretanto, é preciso que nós nos lembremos que a Bíblia é a suma profecia de Deus, que a Bíblia é o falar de Deus, pelo qual todo outro e qualquer falar profético deve passar pelo crivo da Escritura. Ou seja, nós devemos sim ouvir as profecias, ouvir as revelações, as visões. Entretanto, além de nós pegarmos todo esse falar e passarmos pelo crivo da palavra para saber se está ou não de acordo com a palavra de Deus, nós devemos, acima de tudo isso, conduzir as nossas vidas, tanto individualmente como coletivamente, como igreja, devemos dirigir as nossas vidas pelo que diz a Escritura. É preciso que nós voltemos o nosso coração e o nosso ouvido para ouvir o que Jesus, o próprio Jesus, nos fala a nosso respeito, qual é a vontade dele revelada na Escritura, e também por meio dessas cartas nós vamos ter uma compreensão, uma revelação a respeito dos desvios da igreja, dos seus erros, de suas apostasias e também dos seus momentos áureos, de como nós podemos andar e caminhar de acordo com a vontade de Deus. Hoje nós chegamos até a igreja em Esmirna, que nos diz assim aqui no capítulo 2, a partir do versículo 8. Nos acompanhem em o nome de Jesus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último,
que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Amados, esta segunda carta à igreja de Esmirna, representa a igreja do segundo século. Se Éfeso é a igreja do final do primeiro século, Esmirna é a igreja seguinte, a igreja que compreende todo o segundo século, uma igreja marcada por profundas provações, por profundas tribulações, uma igreja em que o número de mártires foi um número muito grande, muito elevado, até porque o próprio nome da igreja, Esmirna, já traz na sua constituição, na sua natureza, esse sentido de sofrimento. Isso, queridos, é preciso que nós entendamos numa sequência como que Éfeso precede a igreja de Esmirna. Por que Esmirna, a igreja do sofrimento, é uma continuação histórica nessa sequência da igreja de Éfeso e então de Esmirna? É preciso que nós entendamos como que a igreja de Éfeso, a primeira igreja, embora fosse uma igreja louvada em tantos aspectos, como por exemplo, era uma igreja que tinha muitas obras, que tinha um grande labor, uma igreja que colocava à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram, antes eram homens maus que queriam destruir a doutrina, a fé na igreja do primeiro século. Entretanto, é dito que esta foi uma igreja que abandonou o primeiro amor. Ou seja, ela deixou de lado o relacionamento com Deus, o relacionamento com o noivo, de amor, de compromisso, de fidelidade, dessa esperança, expectativa de aguardar pelo seu retorno. Era uma igreja que deixou de lado o que havia de mais importante, de mais substancial, que é a comunhão plena. É quando alguém serve a Deus, alguém serve a Cristo, porque simplesmente o ama, porque foi atraído pelo seu amor e agora então o ama e vive uma vida de amor e de relacionamento e de desejo pela sua vinda para estar então com ele para sempre. E é este amor o que vai arrancando da terra as raízes dos verdadeiros cristãos e vai fazendo-os alçar cada vez mais nessa busca, nessa esperança para o grande encontro com Cristo na sua segunda vinda. A primeira igreja, portanto, ela abandonou. Você pode ler na sua Bíblia, está no capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, é mais do que lógico que a segunda carta à igreja de Esmirna é uma reação de Jesus Cristo, como quem procura trazer de volta a sua igreja ao trilho da verdade. E isso Deus o faz mediante o sofrimento. A palavra Esmirna traz na sua própria constituição a palavra mirra, que era, na verdade, algumas especiarias usadas para embalsamar os mortos. E, portanto, a palavra Esmirna, que vem da palavra mirra, traz o sentido de sofrimento e morte. E ao lermos, então, toda esta carta, que vai do versículo 8 ao versículo 11, nós não podemos passar despercebido a esse aspecto essencial, crucial, que é o sofrimento, que são as provações, que são as tribulações próprias da igreja do segundo século. Se nós olharmos para a história, lermos a própria história, nós veremos que a igreja do segundo século foi uma igreja marcada por profundas tribulações. Uma igreja cujos membros, cujos crentes sofreram martírio. Milhares e milhares de cristãos passaram por profundas provas,
tribulações e chegaram até mesmo à morte, e não a morte qualquer, mas morte por martírio, morte por amar ao Senhor e por servir ao Senhor, por invocarem o nome de Jesus Cristo, por se apegarem à sua palavra. E nesse sentido, queridos, nessa palavra introdutória à carta à igreja de Esmirna, eu quero considerar com os irmãos o sofrimento, a necessidade de se sofrer. Não sofrer por qualquer motivo, mas sofrer de acordo com a vontade de Deus, haja vista que a própria Bíblia nos fala sobre o sofrimento. Eu sei que hoje em dia, com a chamada teologia da prosperidade, as pessoas, os cristãos, de uma maneira geral, têm sempre um falar e um discurso contra o sofrimento, porque a teologia da prosperidade não pode aceitar nenhuma forma de sofrimento. Está sempre pregando o sucesso, sempre pregando a prosperidade, sempre pregando a saúde, a cura, o dinheiro, e não somente o dinheiro, mas uma vida abundantemente próspera. Mas a pergunta que eu trago a vocês essa manhã é: ora, se a igreja do segundo século foi uma igreja sofredora, uma igreja que sofreu grandes perseguições e martírio, e isso por uma ação de Jesus a favor da igreja, haja vista que ele disciplina a todo filho a quem ama, então o Senhor assim o fez para trazer de volta esta igreja, para aperfeiçoar a igreja mediante o sofrimento. Eu pergunto, será que a mensagem da teologia da prosperidade não servia também para esta igreja deste segundo século? Será que ela somente serve para a igreja dos últimos tempos? Ou será que a mensagem da teologia da prosperidade, como você, meu irmão e minha irmã, tem ouvido constantemente, mediante os muitos meios de comunicação, seja televisão, rádio, ou livros, ou nas igrejas evangélicas, ou será que essa mensagem da teologia da prosperidade é espúria e não encontra base bíblica para se afirmar tal coisa? Somente lendo a Escritura é que nós vamos tirar as nossas dúvidas. E, portanto, eu quero que você abra a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Então você nos acompanhe nos versículos 6 e 7, que nos dizem assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quero que você abra a sua Bíblia e nos acompanhe. Veja como Pedro, o apóstolo, ou um dos primeiros apóstolos da igreja, aqueles que tinham a incumbência de nos ensinar a verdade, de nos ensinar o que é a igreja, de nos ensinar a vida da igreja. Veja que ele nos traz o ensinamento apostólico que não pode jamais ser comparado ao que é ensinado na teologia da prosperidade, porque há uma divergência muito grande em que o apóstolo Pedro está pregando e o que a teologia da prosperidade prega nos nossos dias. Isso porque a teologia da prosperidade diz assim: não importa o seu credo religioso, venha, porque Deus quer te abençoar. Deus vai te abençoar, desde que você possa ali fazer um tipo de acordo com Deus, que você então traga suas ofertas a Deus. Deus vai te abençoar, não importa se você é católico, se você é evangélico, se você é ateu, se você é budista. Ou seja, é uma pregação de bênçãos a qualquer custo. Mas o que a Bíblia nos diz? Veja você na Escritura: nisto exultais. Nisso o quê? Ora, você vai ter que voltar um versículo antes para saber em que devemos nos exultar. E diz então, no versículo 4 e 5 deste mesmo capítulo e desta mesma epístola, dizendo: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo.
Então fala-se aqui de uma salvação a ser revelada no último tempo. Ou seja, fala-se de uma salvação escatológica. Está falando da segunda vinda de Cristo, quando Jesus virá para arrebatar a sua igreja, para dar o galardão àqueles que venceram, para galardoar, para premiar, para recompensar aqueles que andaram na verdade, aqueles que mantiveram-se na esperança. Então ele diz, nessa esperança da segunda vinda de Cristo, nós devemos exultar, uma igreja exultante, uma igreja alegre, uma igreja que anda glorificando com ações de graças, porque tem essa esperança do retorno de Cristo. Ele diz então, embora devemos exultar, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E aqui eu quero colocar em relevo duas coisas. Primeiro, ainda que nós passemos por provações, nós ainda assim devemos nos exultar na esperança da segunda vinda de Cristo. Não podemos murmurar, não podemos reclamar, não podemos agora ficar colocando a culpa no diabo, porque o diabo está perseguindo, porque o diabo está furioso. Não, veja como que a Bíblia diz que nós passamos por tribulação, mas ele diz, é por um breve tempo, porque logo Jesus vai voltar e nós seremos tirados dessa terra e nós não teremos mais nenhuma espécie de sofrimento, nenhuma espécie de perseguição, nenhuma espécie de provação. Mas o segundo ponto é que ele coloca, se necessário. Ou seja, quando é que Deus permite que os seus filhos passem por tribulações? Ora, quando há uma necessidade real. E às vezes nós, do ponto de vista humano, sempre achamos que não é necessário, porque nós temos um senso de justiça própria muito aguçado. Sempre achamos que os outros sofrem porque eles erram. Sempre achamos que os outros sofrem porque eles cometeram algum pecado muito grande. Mas quando se trata de nós mesmos, sempre achamos que nós nunca erramos e, portanto, que nós somos merecedores de tantas bênçãos da parte de Deus. Mas veja que o apóstolo diz que se for necessário, nós vamos passar por tribulações. E qual é o objetivo? Então, qual é a necessidade que se tem que nós então passemos por essas provações? Veja o versículo 7 que nos diz, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Veja que é dito que as provações, ela vem para confirmar o valor da vossa fé, e aqui é dito que é uma fé muito mais preciosa do que o ouro, mesmo o ouro apurado no fogo. Ou seja, a semelhança do ouro, que ele passa pelo fogo para ali extrair dele, para erradicar dele as suas impurezas, para que o ouro possa ser apresentado na sua pureza ao máximo. Semelhantemente, é a fé. A fé, ela tem que ser aprovada. Meu irmão, você um dia foi chamado por Cristo. E você então recebeu essa fé de Cristo no seu coração. E essa fé, ela precisa crescer. Essa fé precisa se desenvolver. É uma fé na pessoa de Cristo. É uma fé na obra de Cristo. É uma fé na palavra de Deus. De maneira que na medida em que você anda por fé, em que você caminha por fé, esta fé, ela vai sendo estabelecida, ela vai sendo cada vez mais instaurada dentro de você, no seu espírito, no seu coração, na sua alma, na sua mente, nas suas vontades, nas suas emoções. É uma fé operante, é uma fé divina, é uma fé que gera transformação, é uma fé que te prepara para o grande dia da vinda de Cristo, em que uma vez que a sua fé é aprovada, essa fé vai resultar, vai redundar em louvor, glória e honra naquele grande dia, na revelação de Jesus Cristo. Então é por isso que é dito que, se necessário for, a sua fé passará pelo crivo das provações, das tribulações. E é lamentável nós pensarmos e considerarmos que nesses últimos dias,
com a doutrina da teologia da prosperidade. Eu insisto nisso porque essa teologia, ela tem alastrado a maioria das igrejas de Jesus Cristo sobre toda a terra. Essa teologia da prosperidade tem enganado muitos cristãos, cristãos genuínos, cristãos verdadeiros que serviam a Deus, até quando veio este mal da teologia da prosperidade, sorrateiramente entrou no meio do povo de Deus e os tirou dessa visão de que, embora por breve tempo passemos por tribulação, devemos ainda assim exultar. Hoje em dia os cristãos já não mais exultam. Por que não exultam? Porque estão sempre murmurando, lutando contra as provações. Mas veja, é necessário que nós passemos pelas tribulações, porque as tribulações é que vão burilar a sua fé. São as tribulações é que vão te levar a uma vida de dependência com Deus. É no sofrimento, é na angústia, são nas provações é que nós desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus, nos apegamos a Deus e, portanto, o restaurar de volta o primeiro amor perdido na carta aqui em Apocalipse capítulo 2, na primeira carta, na carta anterior a Esmirna. Só é possível mediante este sofrimento necessário. É tanto que no livro de Romanos capítulo 8, versículo 17 nos diz que se com Cristo nós sofremos, com Ele também seremos glorificados. Vejam mais uma vez como que a glorificação, esta aprovação no dia de Cristo, está intimamente relacionada e vinculada à questão dos sofrimentos. Leia a sua Bíblia. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Interessante, a Bíblia está dizendo, inclusive colocando numa forma condicional, se você sofrer com Cristo, então também com Ele você será glorificado. Mas a teologia da prosperidade não pode simplesmente aceitar o sofrimento e lutam nas suas incessantes campanhas de todos os tipos, de todas as formas, contra qualquer forma de sofrimento. Mas a Bíblia nos mostra a necessidade. Querem ver mais um texto? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12, e leia comigo o versículo 10, que nos diz assim: pois eles, eles aqui, os irmãos poderão ler o versículo anterior, refere-se aos nossos pais segundo a carne. Está fazendo aqui uma comparação entre os nossos pais que nos educaram, nos disciplinaram, nossos pais carnais, agora comparando ao nosso Pai Celestial, que também nos disciplina porque nos ama. Portanto diz, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Meu querido irmão e minha querida irmã, vocês já leram, já refletiram sobre esse texto? Deus nos disciplina. As provações que Deus permite que nós passemos por elas são provações da disciplina de Deus, porque a primeira igreja do primeiro século abandonou o primeiro amor, não tinha como prosseguir se Deus não a disciplinasse. Quando vem a disciplina de Deus, permitindo que essa igreja passe por várias provações e várias tribulações, então entramos na próxima igreja, carta à igreja de Esmirna, a igreja do sofrimento. E a Bíblia nos mostra qual é o motivo, o porquê que Deus permite que nós soframos, que nós passemos por tamanhos sofrimentos e provações. Ele nos diz, Ele nos disciplina para aproveitamento. Talvez você olhe para si mesmo e considere dizendo, não há jeito para mim, não há mais o que fazer comigo. Talvez você seja alguém que tenha tentado com suas próprias forças e capacidades, e você se vê tão longe do cumprimento da vontade de Deus. Só não consegue se enxergar o seu coração mau, um coração perverso, um coração pecador, estou falando de crentes, que está sempre em oposição à vontade de Deus, só não pode se ver
aqueles que estão iludidos com a teologia da prosperidade, porque essa teologia não fala de um coração enganoso, não fala que Deus quer transformar, não fala da santificação, não fala do arrependimento, não fala da necessidade de transformação da alma para que sejamos aprovados naquele dia. Ora, só fala de dinheiro, só fala de bênçãos, só fala de riqueza, só fala de prosperidade, e por isso os cristãos não podem entender por que a Bíblia fala tantas vezes, com tanta insistência a respeito dos sofrimentos. Mas veja, é dito que Deus nos disciplina para aproveitamento. Ou seja, ainda que você se veja, ou ainda que a sua real situação seja de distanciamento de Deus, seja de pecado, mas Jesus te ama. Deus te ama. Sendo você um filho de Deus, Ele jamais vai te lançar na morte eterna. Antes, Ele vai trazer o sofrimento, Ele vai permitir que os sofrimentos, que as tribulações cheguem até você como uma forma de disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então veja como a Bíblia fala insistentemente sobre a questão da necessidade do sofrimento. Ainda no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, se podermos acompanhar, no versículo 22, nos diz assim, falando a respeito do apóstolo Paulo e das igrejas que ele havia instituído. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quantos desejam entrar no reino de Deus ou na manifestação do reino de Deus por ocasião de sua vinda? Quantos desejam adentrar o reino milenar e participar com Cristo deste grande galardão de reinar sobre as nações durante os 1000 anos? Vejam, o apóstolo Paulo exortava a igreja a permanecer firme na fé. E permanecer firme na fé quer dizer não afastar o seu coração e os seus passos da fé genuinamente bíblica. Não é da sua fé positiva, a fé do pensamento positivo, a fé triunfalista, essa fé positivista, essa fé pragmática. Não! Isso chama-se teologia da prosperidade. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Ela está falando de permanecer firme na fé apostólica. Naquela fé de que é dita em Atos capítulo 2, versículo 44, que a igreja do primeiro século, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. É preciso que a igreja permaneça firme na fé, que você, meu irmão, que você, minha irmã, permaneçam firmes na fé e mostrando que através de muitas, não são poucas não, leia a sua Bíblia, que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Mais uma vez, a Escritura nos mostra essa necessidade que temos de, mediante os sofrimentos, adentrarmos no reino de Deus. Isso porque o sofrimento gera quebrantamento. Isso porque os sofrimentos, as tribulações, gera dependência de Deus, nos leva de volta a Deus, nos leva a uma vida de relacionamento, a nos apegarmos com Ele. E a própria Escritura declara que Deus nos promete, quando nós passarmos pelas águas, Ele passa conosco. Quando nós passarmos pelo fogo, Ele passa conosco. Isto é, em todos os nossos problemas, nas nossas tribulações, nas nossas angústias, não devemos blasfemar, não devemos nos revoltar contra Deus, a campanha da revolta contra Deus, nada disso. Você é criatura, você é filho de Deus, sobretudo servo de Deus, deve se humilhar na sua presença, em plena submissão ao Deus eterno, para que então você possa experimentar ao máximo esse quebrantamento e possa desenvolver essa vida de relacionamento, de dependência de Deus, para que essa disciplina alcance o seu propósito final, que é o aproveitamento, que é o participar da santidade de Deus. Com essa primeira mensagem, aqui baseado na igreja de Esmirna, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8, nós então começamos a falar um pouco sobre o sofrimento como um caminho
para a glorificação, um caminho para a glória de Deus. E assim, nós queremos encerrar esta mensagem, lembrando a vocês que vocês poderão estar conosco no nosso ministério, aqui em Taguatinga, onde presido, aqui na nossa sede, nós estamos ministrando profundas palavras, aqui a palavra de Deus, com estudos bíblicos, com cultos e louvor e adoração ao nosso Deus, tanto quanto na igreja de Planaltina. Vocês têm aí no seu televisor o endereço de Planaltina, e também na nossa igreja em Goiânia. Sejam todos bem-vindos, tenham todos então um bom sábado, e Jesus Cristo é o nosso Senhor.